Nessa nona questão da seletiva do ITA para o segundo semestre de 2022, a gente tem detalhes delicados relativos a funções trigonométricas inversas. Inclusive, derivação de tais funções, em relação ao seno, cosseno e tangente. E, por conta disso, esse vídeo vai ser um pouco mais extenso do que a maioria dos apresentados aqui no YouTube e vai ficar com uma cara mais parecida com os vídeos presentes na nossa preparação. Então, o examinador fala a respeito das funções trigonométricas inversas do seno, do cosseno e da tangente. Ele define cada uma delas nos seus domínios usuais, como a gente vai rapidamente mencionar. E ele pergunta se alguma dessas afirmações é falsa ou, caso contrário, para que a gente assinale a alternativa eco. Então a primeira coisa é colocar o nosso foco em procurar uma alternativa falsa dentre essas quatro primeiras apresentadas, e eu vou tomar a liberdade de fazer uma pequena revisão, um pequeno resumo de propriedades associadas a essas funções, porque é um assunto que, digamos, eu não esperava que o ITA viesse a cobrar, e vai servir, claro, também como um crash course para os meus próprios alunos do curso apresentado dentro do nosso site, tá bom? Então, a primeira coisa que eu gostaria de comentar é que, em relação, por exemplo, à função seno, que vocês sabem, ela está definida em toda a reta real, tomando valores no intervalo fechado, de -1 até 1, ela certamente não é bijetora, Portanto, ela não tem associada a ela uma função inversa se definida em todos os reais. E se a gente pegar, como é feito de forma clássica, o intervalo entre -π/2 e π/2, por exemplo, a gente tem aqui uma bijeção e, portanto, explicitando aqui a representação gráfica de uma forma menos poluída, a gente percebe que a gente consegue sim definir a inversa, que obviamente vai ser definida do -1 até o 1, tomando valores de -π/2 até π/2. Essa é a função arco-seno, e pela própria forma como, digamos, ela foi estabelecida, a gente sabe que para todo elemento de -1 até 1, o arco-seno está definido e o seno desse valor é o próprio elemento do domínio. Da mesma forma, para cada x entre -π/2 e π/2, o seno, claro que está definido, e fazendo a composição com arco-seno, de novo, a gente vai obter o valor daquele elemento do domínio aqui presente. Então a gente tem aqui duas funções, composições que acabam dando as respectivas identidades nos intervalos -1, 1 e -π/2 e π/2. Isso entendido, a gente já sabe de saída que, portanto, a inversa da f é dada pela função seno, claro que restrita ao intervalo -π/2 e π/2, que é onde a função seno foi escolhida para que, digamos, a gente tenha a bijeção, e essa escolha é a clássica, ela é mundialmente aceita. E uma vez que a gente considere, por exemplo, a circunferência unitária de centro aqui na origem, e de arco naturalmente igual a 1, a gente percebe que para qualquer ângulo aqui, por exemplo, denotado por y, o seno do y vai ser igual a esse valor de x, e, portanto, a gente pode escrever, pensando na função inversa, que o y
é o arco seno de x, considerando, claro, o x, como a gente já viu, no intervalo -1, 1. Certo? Então aqui na parte de cima está do 0 até o valor 1, e aqui embaixo do 0 até o valor -1. Tá certo? E que a gente considerou exclusivo. Tá certo? Muito bem. Por quê? Porque agora, uma vez que a gente saiba que o seno de y é igual a x, pela própria definição da forma como o arco seno foi estabelecido, se a gente aplicar a derivação para todo x no intervalo -1, 1 aberto, né, a gente vai obter pela regra da cadeia cosseno de y vezes y', calculado no ponto x, igual a derivada em relação a x da função x, que dá 1. Portanto, a gente vai ficar com y' de x igual a 1 sobre o cosseno de y, e aqui basta perceber que a gente tem, por exemplo, esse triângulo retângulo, e em relação a esse ângulo y, o cosseno dele vai ser essa medida dividida pela hipotenusa, que é 1, e pelo teorema de Pitágoras, claro que a gente sabe que isso vai dar a raiz de 1 menos x ao quadrado. Tá? Com isso, eu acabei deduzindo para vocês qual é a derivada da função arco-seno, que, claro, pode ser calculada da mesma maneira nesse triângulo de baixo, e, portanto, ela está definida, de fato, para todo x positivo ou negativo, né, com um módulo menor do que 1. Né? E isso é coerente, claro, com a definição, né, do maior domínio que a gente pode ter nos reais para essa função. Da mesma maneira, a gente pode fazer esse racional com a função arco-cosseno. De novo, né, a função cosseno, ela não é uma função bijetora, mas agora classicamente a gente considera a restrição dela no intervalo 0π. Aí sim a gente estabelece a bijeção. A função restrita tem domínio de 0 a π, tomando valores a -1, 1, e naturalmente a sua inversa, que é a função arco-cosseno, ela vai ter o domínio do -1, 1 e vai tomar valores de 0 a π. Fazendo exatamente o mesmo racional, depois vocês leiam com calma, por gentileza, o que está escrito aqui, a gente vai conseguir estabelecer que a inversa do arco-cosseno, nesse intervalo, é a função cosseno, e fazendo um raciocínio muito similar ao que a gente fez para deduzir essa fórmula, a gente descobre a derivada da função arco-cosseno nesse intervalo, que é quase igual a essa, só tem um sinal de menos à frente. E por causa dessa similaridade, a gente já estabelece a alternativa alfa como verdadeira, porque 1 sobre a raiz de 1 menos x² mais -1 sobre a raiz de 1 menos x² é de fato zero, garantindo que dentro do domínio em questão, ou seja, para x no intervalo aberto -1, 1, a primeira igualdade é verdadeira. Então a gente tem uma identidade aqui. Indo diretamente, por exemplo, para a alternativa delta, procedendo da mesma forma como eu fiz com a função arco-seno e que eu poderia ter feito com a função arco-cosseno, a gente consegue mostrar que a função arco-tangente também é derivável. Nesse caso, ela é derivável em toda a reta, e o valor dela num ponto x qualquer é 1 sobre 1 mais x². Então isso está explicado aqui. Se vocês tiverem curiosidade, basta pausar o vídeo e entender essas passagens, lembrando que a derivada da tangente é secante ao quadrado, e aqui também a gente aplicou a regra da cadeia. Os detalhes que eu estou omitindo, eles certamente são discutidos com mais cuidado na nossa preparação. Tá? Isso entendido, basta agora
a gente fazer as substituições. O inverso da derivada do arco tangente vai ser naturalmente 1 mais x ao quadrado. Eu já inverti. E se eu fizer a subtração do inverso do produto das derivadas de f e g, eu vou ficar com a subtração do inverso do produto dessas expressões. Isso daqui vai dar o oposto de 1 menos x ao quadrado. Com esse sinal de menos, eu vou ficar com 1 mais x ao quadrado mais 1 menos x ao quadrado. Portanto, eu vou ficar de fato com 2, verifiquem, e portanto a alternativa delta não é falsa. Portanto, não é a resposta procurada. Em relação à alternativa B, perceba que a função inversa da f aplicada na g de x é a função seno aplicada no arco cosseno de x. Enquanto do lado direito, a função inversa da g aplicada na f de x é o cosseno da função arco seno aplicada em x. Portanto, se a alternativa B representar uma afirmação, uma igualdade verdadeira, é porque o seno do arco cosseno é igual ao cosseno do arco seno. E isso de fato acontece. Para mostrar isso para vocês de uma forma que eu acho bem simples, eu vou provar para vocês inicialmente que o arco seno mais o arco cosseno é sempre igual a π sobre 2. Para fazer isso, a gente pode usar uma igualdade bastante conhecida, que relaciona o cosseno com o seno do ângulo complementar, aplicando a definição de arco cosseno nos devidos domínios e aplicando também, digamos, propriedades do seno e do arco seno, a gente percebe facilmente que essa igualdade se verifica. Então, se necessário, pausem o vídeo, né, e verifiquem que aqui estão todas as passagens necessárias para justificar isso. E uma vez isso entendido e válido, né, em todo o domínio do arco seno e do arco cosseno, e essas funções são definidas nos intervalos fechados iguais a menos 1, 1. Então, nessas condições, basta notar que o seno, por exemplo, do arco cosseno de x, na verdade é o seno de π sobre 2 menos o arco seno de x. Porque eu estou substituindo o arco cosseno. Portanto, aqui aplicando a propriedade do seno da diferença, isso daqui vai dar o seno de A vezes o cosseno de B, menos o cosseno de A vezes o seno de B. Isso também é explicado e aplicado com detalhes no nosso preparatório. Uma vez que o cosseno de 90 graus é 0, esse termo some, e o seno de 90 é 1. Portanto, acabamos de provar que o seno do arco cosseno de x, que é igual a isso, na verdade é igual ao cosseno do arco seno de x, que é o que tem aqui embaixo. Portanto, a alternativa Bravo é verdadeira e não é do nosso interesse. Finalmente, em relação à alternativa Charlie, ela é bastante simples. Eu podia ter feito ela talvez logo depois da alternativa alfa. Basta perceber que o inverso de 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado é raiz de 1 menos x ao quadrado, que multiplicado pela derivada da g é menos 1 sobre raiz de 1 menos x ao quadrado. Claro que isso é igual a menos 1, e com isso a gente tem a certeza de que a resposta procurada é eco, ou seja, todas as alternativas anteriores
eram verdadeiras nos respectivos domínios onde elas podem ser calculadas, né? Onde as expressões estão definidas.